Olá, seja muito bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso de Computação Forense e Investigação Digital. E nessa aula nós vamos falar então sobre a forense de rede, investigando logs e investigando tráfego de rede. Então, basicamente, o que ocorre aqui na análise nessa parte de investigação de redes, né, é aquilo que nós já tratamos na aula, por exemplo, de correlação de logs ali, né, na aula anterior. Só que agora com o tráfego de rede. Então, já para iniciar, eu vou deixar aqui o modelo OSI, né, que é o modelo de referência que nós temos, e também temos o modelo TCP/IP, e basicamente essa imagem ela representa cada serviço e onde ele roda, tanto no modelo OSI quanto no TCP/IP. Tá? O TCP/IP aqui está sendo representado em 4 camadas e tem alguns autores que eles representam em 5. Tá? Mas aqui, para nós, é meio que indiferente, porque como referência a gente acaba utilizando mais o modelo OSI. Mas não é obrigatório, tá? É importante a gente conhecer. Então aí dos serviços que a gente tem mais comuns aí, que a gente acaba identificando, né? Então, o HTTP está rodando lá na camada de aplicação, no modelo OSI, também na mesma camada de aplicação no TCP/IP. A camada de aplicação para o TCP/IP, basicamente, se você observar, é o que compreende o que a gente vê na maioria das vezes, né? Então, os serviços de SQL, é tudo que a gente utiliza, né? E que fica mais visível para o usuário. Já no modelo OSI ele é um pouco mais definido, um pouco melhor separado, mas isso, como disse anteriormente, ele não é um problema a gente usar uma ou outra referência ou usar duas referências, enfim, vai de como você fica mais confortável para interpretar. Mas é importante a gente ter esse norte, porque dependendo da literatura, né, que a gente for usar para pesquisar, para fundamentar um laudo, fundamentar um parecer técnico, é importante daí sim nesse momento a gente ter essa separação. Então aqui eu deixei como referência o modelo OSI, né, as 7 camadas, e como vem ocorrendo os ataques aí mais conhecidos, né, que a gente até tratou em determinados momentos. Tá, então de baixo para cima, o sniffing, o spoofing, man in the middle, o reconhecimento, o DOS, hijacking, phishing e exploit. Tá? Então são alguns dos ataques, não tem aqui a gama toda, né, mas dos mais comuns são esses aí. Então o que nós vamos fazer aqui, você vai ver que não tem muitos slides, tá? Esse aqui é o último slide. Nós vamos fazer mais um mão na massa, mas eu vou explicar algumas coisas antes. Como a gente vai tratar muito a questão de logs e análise, né, em todo o tráfego de rede, é importante a gente lembrar da aula de análise e correlação de logs, coleta e correlação de logs, todos aqueles detalhes que foram levantados em relação aos serviços lá, por exemplo, de HTTP, né, que eu mostrei lá naquele software, né, o Log 360, como que ocorre a comunicação, como que ocorre o registro daqueles logs no computador. Não tem muito como a gente trabalhar somente pacotes de rede e não olhar o log que foi gerado lá no dispositivo alvo, né? Então a gente precisa compreender as duas coisas, a gente precisa trabalhar com as duas coisas para ter um resultado satisfatório. Em determinados momentos pode ser sim que tenha em mãos ali só um pacote de rede, né, um backup,
que é como a gente chama, que vai nos dar algumas informações interessantes, né, mas se não temos a origem e o destino, né, a coleta da origem do destino, fica um pouco difícil de interpretar como que aquilo como que aquilo ocorreu no lado em um dos lados, né? Como que um ataque, por exemplo, ele pode ter atingido, né? A gente só tem a comunicação. Então, primeiramente, para a gente dar sequência, a gente precisa entender quais são os tipos de coleta que a gente pode fazer em uma rede, tá? Então a gente tem basicamente duas, né, que eu costumo citar, que é a coleta física e a coleta lógica. Se você observar, nós já falamos sobre isso. Como que funciona a coleta física e como que funciona a coleta lógica. Na coleta física, nós temos alguns métodos para fazer a extração dos pacotes. Tá? Então tem alguns tipos de equipamentos, alguns switches, alguns firewalls, enfim, já hoje em dia já tem equipamento que tem tudo em um equipamento só, né? Que eles te possibilitam fazer um espelhamento, né? Tem a porta mirror, né, que a gente chama, que é a porta que faz o espelhamento. Então você conseguiria plugar ali um dispositivo para coletar exatamente o tráfego que está passando, né? Que é um tráfego espelho, então você pode pegar todo aquele conteúdo e jogar para uma outra mídia de saída. Isso pode ser feito também utilizando o tapping, né? Que daí existem equipamentos que fazem isso, que ele consiste imagina um pequeno dispositivo onde vai ter uma entrada e uma saída, que você vai pegar o cabo de rede, né, do dispositivo principal e vai plugar, né, e na entrada e na saída dele você vai ligar outro cabo de rede para o seu notebook, que é onde você vai coletar. Tá? Mas isso vai ter tem algumas particularidades, mas é uma forma de ser feito. Claro, tem que cuidar para não interromper a comunicação, né? Se você quiser ter o ideal, o que acaba acontecendo é assim, normalmente você vai ter um dispositivo que ele vai ter quatro RJs, né? Então, em um deles você vai ligar a entrada e o outro vai ser a saída, que ele vai ser simplesmente como se fosse um conector, como se fosse uma emenda, né, do seu cabo de rede. Então ele passa o tráfego normal e nas paralelas você vai ligar mais dois cabos de rede que vão para o seu notebook. Tá? Por que isso ocorre? Porque não tem como fazer um grampo, né, que a gente chama, seria um grampo físico, diretamente só ligando um único cabo por uma saída por uma ligação no notebook para fazer a coleta. É preciso ter dois, porque metade é utilizada para envio e a outra metade é utilizada para recebimento. Então você vai ter, no momento da sua coleta, usar algum adaptador USB, né, para o seu notebook e plugar ali então dois cabos de rede no seu note para você vai acabar tendo dois pacotes, né, um pacote só do que você recebe, do que o dispositivo lá principal recebeu e um pacote do que ele enviou. E daí você vai analisar no Wireshark, por exemplo, qual é a comunicação que ocorreu. Então esse é no caso do tapping. Deixa eu pegar aqui alguma imagem, deixa eu ver se tem alguma imagem de tapping. Aí a gente já consegue ver como que seria um hardware. Deixa eu pegar aqui. Tap. Rede.
Vamos ver. O TAP ele se escreve T-A-P. Tá? Vamos ver se tem alguma imagem interessante. Aqui nós temos um. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou procurar o que eu tenho aqui, que é o que eu utilizo nessas situações. Esse que eu utilizo, ele até foi desenvolvido por um brasileiro. Deixa eu abrir aqui. Você encontra a imagem dele na internet. Então, acho. Compartilhar aqui, eu acabei esquecendo de compartilhar a tela. Peço desculpas. Então vamos só selecionar a tela. Vendo aqui. Perfeito. Fechar aqui. Slides. Então já está aparecendo aí. A gente tem dois modelinhos aqui que eu separei, tá? Tem esse aqui, que aparentemente tem duas conexões, mas na verdade são 4, então ele tem uma conexão em cada lado, tá? E tem esse outro equipamento aqui, que é o que eu possuo, né, que foi desenvolvido por um brasileiro. Ali está no site do Bit All Byte, né, com o Sr. James. Foi ele que fez esse equipamento aqui. É bem interessante, ele é rígido, né, feito em alumínio. É um material resistente, então é bem bacana. Então ele também tem 4 conexões, né, que tem uma em cada ponta, né, se você que seria o que vai conectar o dispositivo principal, que seria uma espécie de apenas um adaptador, né, apenas um plug, né, de interligação entre um cabo e outro. E nas laterais são os cabos que a gente liga no nosso dispositivo de coleta. E daí é feito o uso de um TCP dump, por exemplo, ou até do próprio Wireshark, para fazer coleta do tráfego de rede, né, para coletar todos os pacotes de rede. E depois, posteriormente, a gente analisa no Wireshark, ou também a gente pode analisar num outro dispositivo, num outro software, que é o Network Miner. Tá? O que é o Network Miner? O Network Miner ele faz uma análise de pacotes, que pode ser os pacotes offline, que são os pacotes que você obtém em um tráfego de rede, né, numa coleta do tráfego de rede. Pode ser feito por DEP, né? E também tem a coleta ao vivo dos dados. Então deixa eu só pegar ele aqui e a gente já vai tentar simular alguma coisa. Vamos ver aqui. Deixa eu só abrir ele. Miner. Aqui. Aí já fica melhor para a gente entender.
Show de bola. Compartilhar a tela de novo. Tem mania de esquecer de compartilhar a tela. Então tirei aqui. Tá, aqui você já está vendo a tela então do Network Miner. Aqui você seleciona qual interface você quer. Como eu tenho diversas máquinas virtuais, aqui poderia selecionar uma máquina virtual e ficar avaliando o tráfego dela. Tá? Então eu só vou fazer direto na conexão que eu tenho com a internet aqui. Vou dar um Start. Ele já vai começar a pegar os pacotes de comunicação, né, que está ocorrendo. Aqui, por exemplo, esse IP165 é o notebook que eu estou utilizando para conectar nesse 112. Tá? Então aqui já dá alguma informação. O que é interessante do Network Miner é que ele faz uma mineração, né, de todo o tráfego, né, que está ocorrendo. Daí ele vai pegando o pacote e vai nos dando algumas informações. Deixa eu ver se consigo simular aqui alguma coisa. Vou fazer assim. Não, nada. Então vamos supor aqui que a gente tivesse hosts, credentials. Parsing. Deixa eu parar aqui. Só um segundinho. Messages. Tá. Vou iniciar de novo aqui. Aplicação. Tá, ele está fazendo uma coleta ao vivo. Vamos ver se ele dá uma informação aqui. Continuar. Aqui, vamos ver as mensagens. Vamos trabalhar um pouco com a rede. Vamos abrir um Network Forensics. Vamos ver o que tem nas imagens. Olha aqui. Vamos ver se ele já está logando alguma coisa. Perfeito. Agora você vê que tudo que eu estou fazendo já está fazendo log. Né? Então, o bacana desse arquivo, desse programa aqui, o Network Miner, é que aqui ele só não conseguiu pegar as imagens e as mensagens, tá? Mas ele consegue filtrar para você já muita coisa. Por exemplo, já filtra o DNS, então já os parâmetros, né? Aqui o handshake. O handshake é o aperto de mão, né, que a gente chama. O host de destino, o host de origem, né? Então qualquer comunicação que ocorra, por exemplo, você abre uma página, né, abre uma URL, ela normalmente não tem só a URL que você abriu, porque internamente vão existir diversos links, então cada link que for chamado vai ser registrado aqui. Tá? Então o mesmo ocorre se você estivesse usando um pacote de rede. Você vai fazer um grampo do pacote de rede, só que ao invés de você fazer o start, nem eu fiz aqui, você vai aqui em File, né? Ó, e aqui tem o read from package cache, né? E tem o open aqui também que você pode abrir então um pcap, um cap, dump, enfim, normalmente a gente chama de pcap, mas você pode salvar a coleta de rede com qualquer extensão e abrir aqui. Então se tivesse alguma imagem, algum artefato que você tem que investigar, você já consegue pegar por aqui. Aqui ele já tem, ó, credentials, né? Então isso aqui no caso é uma sessão web, né? Sessão do navegador. Ele identifica, né, como uma credencial, mas não tem a validação. Vamos aqui fazer o seguinte, vamos tentar pegar uma credencial no LinkedIn.com. Vamos ver se informa alguma coisa. Vamos botar aqui, vamos direto. Peter @ perícia
Estacional.com 2, 3, 4, 5, 6, só para testar, vamos ver se ele pega alguma coisa. Não registrou nada, muito provavelmente é porque é HTTPS, daí ele não conseguiu identificar. HTTP cookie. Vamos ver aqui, fazer o seguinte. Falta uma. Se eu não me engano, essa chamada aqui ela é HTTP. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar de novo. Não. Mas de qualquer forma, a gente já consegue identificar muita coisa, tá? Então se fosse um NTLM, por exemplo lá o Challenge Response, né, que nós estudamos aí na questão dos crackers de senha. Se estivesse rodando lá um tipo de responder, por exemplo, para fazer um ataque na rede, para pegar todos as credenciais, né, de NTLM, os hashes, a gente já conseguiria identificar aqui, tá? Então pode ser necessário alguma situação, em algum lugar que você vai atender, fazer um grampo de rede para identificar um pedófilo, para identificar um vírus que está fazendo algum tipo de estrago, tentando se espalhar. E com essa ferramenta que você já consegue identificar muita coisa. Pode ver aqui todos os hosts, né? Enisa.europa. Eu acho que eu nem abri esse site aqui, mas deve ser algum link que tem em algum outro lugar aqui. Tá? E é isso aí. Se usasse o Wireshark, a gente teria, claro, a mesma quantidade de pacotes, a gente teria tudo igual. A diferença é que ele não vai trazer separado, tá? Ele vai trazer nesse formato. Se você estiver usando um Linux, no Linux você pode usar o Wireshark também, mas você poderia fazer a coleta lá com o TCP/dump. O TCP/dump ele ia trazer também linha de comando, você ia mandar gerar um pacote e ter que analisar em outro software, né? Se quisesse uma interface mais amigável, né? Normalmente se vai para o Wireshark. Então o propósito do Network Miner é fazer a extração já, deixar tudo separadinho, deixar tudo bonitinho, para que a gente tenha o menor esforço possível. Vamos ver aqui, ele teria keywords, né? Ou detecta alguma anomalia, caso exista. Deixa eu parar a captura. Tá? Isso que foi feito agora, ele não necessariamente é um grampo, tá? Porque eu estou executando na máquina local. Eu não tô apontando, por exemplo, para um host específico. Eu não estou como investigador aqui. Eu estou mesmo apresentando o software. Então vamos pensar na questão do grampo físico. Você teria um backup lá, um dump daquele tráfego de rede. Você abriria aqui, você teria, né, uma visão do fato. Deixa eu ver se tem algum backup aqui na internet. Hold Backup Forense. Se tem algum. Ó, aqui ele já até sugere a segunda opção aqui de pesquisa, né? A segunda resposta do Google, Network Miner. Aqui o pessoal que joga CTF, né? Capture the Flag. Normalmente tem alguma coisa. Vamos ver se tem aqui. Vamos abrir esse caso aqui. Ok, bem interessante, eu não conhecia esse site. Legal. Uma boa fonte de estudo para quem quiser se aprofundar aí. Pode ficar à vontade para olhar. O malware dump.
hospedado no Dropbox. Vamos abrir aqui e vamos ver o que tem. Vários malwares aqui, bem interessante mesmo. Network Forensics e tal. Tem hands-on. A Security Onion, uma máquina virtual, é uma distribuição Linux que nos ajuda a ficar monitorando a rede. É bem legal. Nós vamos falar um pouquinho sobre o OSSEC. No Security Onion, se eu não me engano, tem o OSSEC instalado também. Nós vamos só fazer uma brincadeira com o OSSEC e a gente já vai conseguir ter uma boa base. Vamos baixar ele aqui para não perder muito tempo. Vamos abrir esse crime aqui, vamos ver o que ele tem. CryptoLocker, vamos baixar esse aqui, CryptoLocker. Direto download. Deixa eu salvar ele aqui. Legal, tem senha. Qual é a senha? Olha, legal. Tem uma senha, mas eu não estou conseguindo identificar qual é a senha. Vamos ver se tem aqui no... Ctrl F, password. É bem legal. Ver se tem algum outro aqui que não esteja compactado. Bom, ele não fala qual é a senha. Teria que estar mandando aí um e-mail provavelmente para o cidadão para pedir a senha. Não estou a fim de fazer isso. Vamos ver aqui se a gente tem alguma... aqui, vamos baixar esse cara aqui. Poison Ivy. Backup. Poison Ivy. Então vamos abri-lo. Nós não vamos ficar capturando flag nenhuma aqui, tá identificando esse tipo de coisa. Só vamos abrir ele para ver como que é. Muito legal. Open, novamente. Vou pegar a mensagem. Tá, picar PNG file.
Teria que comprar então o Network Miner Professional para fazer o parse do Pickup NG File. Depois tem como a gente fazer aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. Vamos tentar fazer pelo site então. Ver se a gente consegue. Então vem aqui, escolhe o arquivo. Esse aqui, vem pra cá. Convert to Pickup. Tá convertido. Na raiz. Se o mundo conspirar, o universo for conspirar a nosso favor, aí, abriu. Perfeito, estava convertido então, agora está convertido no caso. Então aqui é o que a gente tem do tráfego de rede daquele cap, né? Não é mais da minha placa de rede. Ué. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar tudo aqui. Network Miner. Aqui. Abre de novo. Agora sim. É isso aqui então que tem no PCAP, né, a seção e tal. De ver aqui que ele estava em localhost, né, 127.0.0.1. Foi o que ele conseguiu identificar, né. Então não tem mais muita coisa. Então, aqui alguma informação e tal. Porta aberta. Provavelmente a porta que o malware lá estava usando. Ou no CTF ali, né, deve ter alguma outra informação. Mas é mais ou menos isso aí, nada de muito diferente. Vamos ver se tem mais algum aqui para brincar. Baixa aqui. Vamos aproveitar a aula para ir olhando alguns PCAPs. Vou fechar o Network Miner. Abre novamente. Esse aqui vamos tentar abrir direto, senão a gente faz a conversão. Esse aqui funciona. Show de bola. Ele já tem um pouco mais de informação aqui. Então ele já tem algumas máquinas lá que provavelmente estavam internas. Tá? Ele vai dizendo aqui que é o Windows, por exemplo. Arquivos, né, que ele usou. Que legal, ó. Então a gente vai ter esse sp.exe. Provavelmente esse sp.exe tem um executável que tem a ver ali com o CTF, tá? Mas ele foi baixado aqui, ó. Ele foi baixado então desse IP, né, que a gente está vendo aqui nos detalhes, a porta 8080. Foi lá dentro da pastinha CSS e tinha um executável.
Então foi mascarado, provavelmente. Isso aqui é uma forma da gente identificar até um tráfego malicioso, né? Que as imagens, né, que apareceram lá, dá para ver a imagem, fazer zoom. Mensagem não tem nada. Credenciais, as credenciais aqui, ó. Show de bola, bem bacana. Então aqui temos as credenciais, ó, o NTLM, response, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Então aqui já diz, né, do operador e do admin. Seria então possível a gente tentar reutilizar essas credenciais ou fazer algum ataque de força bruta em cima, né? Temos as sessões, aqui ele fechou uma sessão lá onde ele baixou o arquivo, tá? DNS, quais são os recursos chamados, parâmetros, aqui. Aqui a gente já vê que tem uma máquina interna, né? Provavelmente foi acessada aqui então IPC dólar, né? Foi tentada uma descoberta de rede, alguma coisa do gênero. E ele conseguiu pegar alguma informação. É possível que essa comunicação aqui, ó, 445, tá? É muito provavelmente essas duas conexões aqui, ó, SMB, ó, tá? Mas muito provavelmente mesmo foram elas que trouxeram as credenciais aqui, tá? Então a gente já conseguiria identificar essas, fazer a correlação do log, né? Que seria, isso aqui seria um log no caso, fazendo uma análise aí da rede. Aí bastaria então que a gente continuasse a investigação, né? Pegando a máquina que tinha aquele IP naquele determinado momento, se for DHCP no caso, né? Que é o IP dinâmico, e sair já fazendo uma investigação em cima daquilo, já olhando os demais artefatos, os demais dispositivos da rede. Então, o dispositivo, esse software, né, ele é bem interessante por isso, porque ele vai te dando já muita informação separada. No Wireshark você consegue fazer também, mas vai ter que ir lá, ficar pesquisando protocolo a protocolo, fazendo filtros na mão, tá? Então, perfeito. Nós falamos um pouco aí da captura de rede, né, o grampo de rede no formato físico, né, usando TAP, usando uma porta do roteador lá, né, e a porta mirror, né, porta de espelhamento. E nós temos também o tipo de grampo lógico, tá? O grampo lógico ele utiliza de um ataque para poder fazer esse tipo de grampo. A gente pode utilizar softwares, por exemplo, como o EtherCap, tá? EtherCap, aqui é o homepage, tá? Nós podemos utilizar o BetterCap, vamos aqui. Ele é bem interessante. Eu gosto bastante dele. Ele é para ser melhor, né, que o EtherCap, por exemplo. Então ele tem recursos bem legais aqui. Mas funcionam basicamente da mesma forma, tá? Não chega a ser uma grande diferença. Então também tem você pode usar o Kali, você vai pegar vou pegar aqui Kali ARP Spoofing. Tá? Pegar umas imagens.
ARP Spoof é esse cara aqui. Vamos abrir aqui, imagem window, errado, imagine o tab, tá? Então o que ocorre? Você, quando for fazer um grampo lógico, tá? O que a gente pode fazer é esse tipo de coisa também. A gente pega, né, um software, pode ser o ARP Spoof, pode ser o EtherCap, pode ser o BetterCap, mas o que acontece? Você vai se colocar como se você estivesse fazendo um ataque man in the middle, tá? É um ataque man in the middle. Como nós já vimos, até a própria aula demo lá estava sendo feito um man in the middle. Então, naquele momento que eu fiz aquele man in the middle, eu sou o cara no meio entre a comunicação comunicação legítima, né, da pessoa, né, do seu alvo, com o site, né, com o destinatário que ela está querendo chegar. O que ocorre é que nesse momento, quando a gente faz algo desse gênero, né, você está podendo fazer a coleta, né, o farejamento da rede, que é o sniffer, né, você faz um sniffing, e você conseguiria pegar os pacotes. Tá? Então tem umas particularidades aqui, por exemplo, nesse momento aqui que tem o step 1 aqui que você está vendo, você teria que fazer o redirecionamento do tráfego. Né? Você tem que dizer, por exemplo, que o seu computador aqui, se você estiver usando o Kali, ele vai ser só ele vai funcionar basicamente só como um roteador. Né? Ele vai só receber o tráfego e vai possibilitar que o usuário continue trabalhando, né? Que não interrompa. Se isso não for feito, não tiver esse cuidado, a conexão vai ser interrompida. Então, ainda tem as outras questões, por exemplo, também. Você pode fazer isso e já ir direto no serviço que você está precisando monitorar. Então, se você estiver fazendo uma análise, por exemplo, de alguém que está acessando indevidamente o sistema, você foi chamado pela empresa, a pessoa está trabalhando naquele momento e você tem que passar lá, vamos supor, o dia inteiro, e tentando identificar por alguns parâmetros de URL que estão sendo requisitados, se a pessoa realmente está acessando indevidamente aquele site, aquele sistema, você faria isso, você coloca a origem, né, do destino que a pessoa está trabalhando, você vai aplicar filtros, né, com base em protocolos, com base em algumas strings que estão aparecendo na URL, até que aquele filtro então te dê alguma resposta. Pode ser feito assim. Pode ser feito, né, no caso, parâmetros em aberto, você faz esse mesmo tipo de intervenção, né, esse mesmo tipo de grampo, e simplesmente coleta tudo. Aí você vai fazer um dump, né, um backup, que nem nós analisamos antes, e daí você pode analisar então no Wireshark, pode analisar no Network Miner, né, sem problema nenhum. Então tudo vai depender de como você tem que fazer, como você pretende fazer a análise, né? Se é online, se é offline. Então é mais ou menos por aí que ocorre. Tá? E daí também tem toda a questão de você fazer a correta aquisição, né, dos dados, né, desses pacotes. Aí você vai entrar, como na aula anterior, na correlação de logs e eventos, que nós vimos também que, por exemplo, os eventos do servidor web, você conseguiria identificar quais são as URLs citadas e tal. Então você consegue fazer algumas amarrações, consegue correlacionar os IPs, os acessos, até fazer uma fundamentação melhor para a sua prova, né? Então, na hora que você for fazer o parecer, você for fazer o seu laudo, você vai ter uma validade melhor. Tá? Nesse caso de interceptação de rede, você consegue fazer muita coisa interessante e ele é utilizado em alguns momentos, né? Tanto para fazer uma análise de malware,
né? Pode ser por um cenário, como eu propus antes ali, né, de um funcionário, um colaborador acessando coisas indevidas. O próprio Firewall ele faz algo parecido, tá? Então, em teoria o Firewall faz isso. Então, para quem trabalha com segurança, quem conhece Firewall, já mexeu em Firewall, vai lembrar, né, que lá no Firewall tem as regras, né, que você define por conteúdo, por qualquer tipo de, de protocolo. Enfim, você consegue liberar acesso, bloquear acesso, né? Você consegue fazer muita coisa e é mais ou menos assim que o Firewall trabalha também, tá? Então pode ser que você venha ter que fazer algum tipo de, de contraprova, algum tipo de comparação, né, entre um relatório de um Firewall, você tem que validar, né? Então é interessante você ter esse conhecimento. Vamos fazer aqui o Wireshark. Tá? Outras coisas que podem ser analisadas também. Protocolos de comunicação de VoIP, por exemplo. Você pode fazer uma análise de áudio, uma análise de vídeo. Né? Desde que você consiga capturar o pacote, você vai conseguir trabalhar. Vamos baixar ele aqui rapidinho. Vamos ver se a gente já consegue fazer alguma coisa com ele aqui. Agora eu não lembro se eu tenho ele instalado, mas vamos instalar de novo. Vamos lá. Criar um ícone no desktop. Wireshark. Install Cap. Ah, você também consegue fazer com o Wireshark o análise do tráfego, né, de USB. Então você conseguiria em tempo real identificar alguma coisa. Vou botar aqui para wireless. A questão de você conseguir analisar áudio e vídeo também é interessante se você precisasse, por exemplo, fazer uma análise de tráfego de câmera de monitoramento, alguma coisa do gênero. Né? Vamos supor que em determinado momento foi possível, né, ter uma coleta forense aí do tráfego de rede, mas tenha sido perdido daqui a pouco algumas imagens lá no equipamento de CFTV lá. Não é impossível as coisas darem errado, né? Pode acontecer. E você só teria, no caso, o pacote, né? Então, o pacote de rede você conseguiria ter algumas informações interessantes lá. Se tivesse capturado, é claro. Ah, tem que fazer reboot. Vamos tentar fazer assim. Não estou a fim de reiniciar. Wireshark. Wireshark está aqui bonitão. Vamos abrir o pacote que nós baixamos. Aqui tá, aqui. Só para a gente observar a diferença de visualização. Assim a gente vê no Wireshark. Tá? O Wireshark é muito completo, tem muita coisa interessante, mas ele não te dá tudo separadinho, mastigadinho. Tá? Agora, se você quiser, por exemplo, identificar, vamos ver aqui onde é que está o NTLM. Broadcast.
transmission e tal. Porta 80 aqui. Você consegue aqui vindo, né, nessa parte de baixo aqui, ficar olhando as outras informações, né? Aqui eles utilizaram o VMware também para fazer a coleta lá, eles estavam trabalhando em máquina virtual. Source 80, vamos fazer o seguinte. Follow TCP stream. Então aqui a gente conseguiria pegar toda a comunicação, né, daquela que ocorreu, né, entre esse IP aqui, né, o IP de origem e o IP de destino. Então você conseguiria capturar tudo. This program run under 32. Então aqui, claro, ó, eu não olhei no início da comunicação. Então foi aquele download desse sp.exe. Então aqui ele está, provavelmente é ele que está aqui. É isso aí. É ele mesmo. Tentou exibir para nós, mas não deu. Então tá aqui, ó. Ele disse que não é. Não pode rodar. Vamos ver aqui. Vamos ver. Arquivos. Tem folder. Aqui no Network Miner ele já permite que a gente extraia o arquivo, ele já extrai para você, tá? Eu só não lembro agora no TCP/IP, aqui no Wireshark, como é que a gente faz para extraí-lo. Follow. Vamos ver aqui. Só vou olhando as minhas anotações aqui. Faz tanto tempo que já uso o Network Miner, que agiliza o trabalho, que eu não lembro direito como é que funciona essa extração do arquivo pelo Wireshark. Vamos ver aqui. Eu acho que é isso aqui, tá? É isso aí mesmo. Então, show de bola. Então a gente tem uma noção aqui, né? A comunicação HTTP, né, como nós vimos, vamos fazer de novo.
Então, follow TCP/IP, TCP stream. A gente sabe então que é um GET aqui e tal, que é uma comunicação HTTP. O Hyper Transfer Protocol. Nós vamos vir aqui, File. Então aqui a gente pode exportar pacotes específicos, tal. TLS Actions Keys, vamos ver se tem alguma coisa. Se tivesse alguma chave TLS a gente poderia exportar, reutilizar ela, se fosse o caso. Para questões de protocolos criptografados. A gente consegue vir aqui. Se tem SMB, tem alguma coisa? Olha que legal. Desktop aqui, Recycle, acesso a lixeira. Então a gente conseguiria pegar, né, exportar esse cara aqui também. O que nós vamos fazer aqui é só ver, né, exportar objetos. Então a gente exporta os objetos que tem em TCP/IP, em HTTP, por exemplo. Aqui ele te dá a opção, né, pode baixar aqui provavelmente era uma página web que foi feita toda bonitinha para brincar aqui, né. Mas daí nesse caso a gente pode escolher o exe, ou salva tudo, ou salva só esse cara. Aí ele vai nos dar a opção aqui de salvar em algum local. Tá? Salvo ele aqui. E ele vai estar aqui no D, né, o sp.exe. Eu não vou executar esse cara aqui porque eu não faço a menor ideia do que seja. Eu não tenho nenhum programa aqui que faça a validação lá de Borland Edition. Provavelmente esse programa foi escrito em Delphi. Tá aqui, já mais ou menos tem uma noção, né? Borland é da Delphi da Borland, então eu já sei que ele foi escrito em Delphi. Então o que poderia ser feito aqui é tentar descriptografar ele, ver como é que ver o que ele está fazendo, né? Ver o que ele faz. Use well, tal, aqui alguma coisa dá para ter uma noção aqui. Quem entende um pouco mais de programação. Mas tá bem ofuscado que a gente não consegue identificar, tá? Mas são essas coisas que uma análise de redes ela consegue te fornecer. Então todo tipo de artefato que tenha passado na rede naquele momento que está sendo feito o grampo, você consegue obter, tá? Você consegue analisar. Então, e tudo depende muito da questão aí de seu tempo e como que você vai querer analisar. Vou fazer aqui Static Turing. Ele não pediu nada? Não pediu nada. Ok. Usar um filtro, ou interfaces. Aqui ele pega todas as interfaces. Vou mandar. Bom, aqui eu só fiz o reload lá na página do Wireshark. Aqui a gente já tem a comunicação, né? Já tem tráfego rodando. Vou botar baixar isso aqui de novo. Só para ver ele gerar aqui. Ver se tem alguma coisa. Não tem nada aqui. Até porque ele não está comunicando. Ele não está comunicando corretamente. Pô, aqui, Capture, Options. Ele está para todas as. Enable Promiscuous Mode. Manage Interfaces. Vou desabilitar tudo. Desabilita.
Ora, aqui tá. Essa aqui é a minha placa de rede. Vamos deixar só ela. Isso aí. Perfeito. Vamos tentar capturar de novo. Continue sem salvar. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa. Não trouxe nada. Provavelmente eu só tenho que reiniciar aqui o dispositivo, mas eu não estou muito afim de fazer isso agora. Mas já foi... tem bem pouca coisa. Mas já foi suficiente para você conseguir entender como que funciona, né, a captura de rede, como que a gente analisa os logs e tudo mais. Tá? Então, te agradeço por acompanhar mais essa aula, tá, até o final. E eu vou fazer, na próxima aula eu vou apresentar, no caso, vou apresentar para você o OSSEC, tá, como a gente pode correlacionar algumas coisas. Antes de tudo, vamos fazer o seguinte, vamos abrir esses caras aqui, ó. Vou tentar só um segundinho que eu vou abrir ele aqui. A gente vai dar uma analisada. Forense de redes aqui. Só copiar o link, já vou passar aí, já vou compartilhar. Boto para cá. Então aqui são alguns sites, tá, que eles que o pessoal compartilha os ataques que mais ocorrem aí no mundo, né, na atualidade. Então, se ele está monitorando hoje, stop por países, aqui embaixo tem esse tipo de ataque. Isso vai ficar no material, você pode olhar depois. Então, o que é isso aí? Na verdade, tudo isso é uma espécie de forense em redes, né? Forense em network forensics, bombando, né? Trabalhando para identificar os ataques. Aqui os tipos de DDoS, né? Global, né? Ataque distribuído de negação de serviço. Então a gente tem uma porta de origem, ó, DNS Reflection, na porta 53, porta de destino. Normalmente aqui porta de destino, então eles estão indo direto para cima da 80 e da 443, que é HTTP e HTTPS. E DNS é a porta 53 e outras portas em paralelo. Então isso aí é gerar tráfego, né, gerar tráfego em massa em um servidor web e tentar derrubá-lo. A utilidade disso aí é nenhuma, né? Não traz benefício para ninguém. A menos que você tenha o propósito de derrubar uma rede de pedofilia, uma coisa assim, né? Mas fora isso, não traz muito benefício. Então é isso aí. Agora sim, vamos para a próxima aula. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E até mais.